Ok, irmãos, vamos continuar hoje aqui, nosso dia de quinta-feira. Graças ao Senhor, né? Damos mais uma vez aqui, estamos juntos. O irmão Luiz Amalfi está aqui para nos ajudar naquilo que for necessário para nós e aquela porção que o Senhor também der a ele, né? Para nos passar. Que der e que já deu, né? Também. Luiz, pode ficar à vontade, viu, irmão? Eu não tinha nada para falar, Dal, até a sua oração. Porque é só um pensamento. Você falou a respeito de tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu, né? Tudo que ele passou aqui na cruz, uma dor indizível, né? O hino fala. Uma dor indizível. Nós nunca vamos ter consciência do que ele realmente sofreu. Por isso que Deus deixou tudo isso em trevas, né? Houve trevas por toda a terra, né? Desde a hora sexta até a hora nona, né? E uma coisa, né? Lógico que a gente pensa no sofrimento do Senhor, mas o sofrimento do Senhor trouxe uma glória para Deus que nenhum homem jamais pôde trazer isso para Deus, né? Os irmãos se lembram lá em João 17, que o Senhor Jesus fala assim: Pai, glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me deste a fazer. Então o Senhor Jesus glorificou a Deus por aquilo que ele padeceu. Glorifiquei-te na terra, obrigado, Dão, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Então o Senhor seria glorificado, só que agora ele seria glorificado com aquela glória que ele tinha antes que o mundo existia, como um homem. Ele tinha uma glória, sem dúvida, tudo aquilo que ele era, né, na excelência da sua pessoa, mas agora ele teria essa glória como um homem. Isso nunca, né, jamais tinha acontecido. E eu queria só, em relação a isso também, ler uma parte em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que vai falar exatamente dessas duas coisas que foram muito fortes na vida do Senhor. Primeiro, os seus sofrimentos e depois a glória que havia lhe de seguir. Então, no versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, sempre sofrimento e glória. Sofrimento e glória. Então, ele foi aquele que sofreu sem precedentes e sem ninguém depois dele, né? Então, e ele glorificou a Deus plenamente, né? Então, muitas vezes, né, nós sofremos nesse mundo também, né? Sofremos, lógico, eu estou falando de sofrer por uma causa
justa, né, digna, né, no sentido de sofrer por andar de uma maneira adequada a um cristão. Então, sofrer nesse sentido, né, não sofrer por desobediência, né, por fazermos a nossa vontade, isso realmente não traz glória nenhuma para Deus, né, mas se nós sofremos, né, como cristãos, nós também podemos trazer, por assim dizer, né, alguma glória para Deus, né? Então, é interessante isso. Foi mais isso que eu queria falar, Dal. Você falou na sua oração, né, a questão dos sofrimentos de Cristo, né, realmente indizíveis, realmente sem precedentes, né? E foi com esses sofrimentos que ele glorificou a Deus como ele glorificou. Né? Tudo aquilo que o homem havia desonrado a Deus, Deus foi plenamente glorificado em Cristo, nesse homem perfeito. Né? Luiz, e na verdade, Luiz, até um pouco antes daqui, ele estava aqui com a família, né? E, e a gente estava meditando, aí o assunto que eu creio, né, assim, o Senhor nos deu, foi Marcos, né? O Evangelho de Marcos 14. E eu estava aqui com minha filha e minha esposa aqui, então a gente estava lendo, e eu estava discorrendo para ela algumas coisas que aconteceram com o Senhor Jesus, e nem tudo está em Marco, né? Tem nos outros evangelhos algumas coisas, e tem muita coisa, se não me engano, acho que em Salmo, não é isso, irmão? Sobre o sofrimento do Senhor também, não é? E sinceramente, dá um aperto. Dá um aperto no coração falar do sofrimento do Senhor, é um negócio que a gente tem que se conter um pouco, né? Quando está falando, porque é algo assim pesado, né? Vamos dizer assim, né? Para mim, hoje dá um aperto porque o Senhor me ganhou, né? É claro que se eu fosse incrédulo, eu não ia ter comoção nenhuma, né? Não ia ter comoção, mas é, é algo assim, falar do sofrimento do Senhor, até no livro Definições Doutrinais, e eu li um pouco sobre a questão dos sofrimentos, e é algo assim que pesa, assim, dá um aperto no coração daquilo que o Senhor passou. Com certeza, com certeza. Isso é fruto do apreço, né, que nós temos por ele como alguém que nos ama, né? Porque uma coisa é a gente conhecer, né, o Senhor Jesus como Salvador, aquele que nos salvou. E outra coisa é conhecer o Senhor Jesus como aquele que nos amou. Né? Lógico que tudo está ligado, né? Tudo está ligado na pessoa dele, né? Ele nos amou e ele nos queria ter para si. Então ele sofreu por amor, né? Em primeiro lugar, né? Sempre devemos lembrar disso que primeiramente o Senhor Jesus veio para glorificar a Deus. Por isso que ele fala ali naquele versículo que nós lemos em João, né? No Evangelho de João 17. Glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me deste a fazer. O Senhor já tendo contemplado a obra já consumada, embora que ela não estivesse, né? Mas ele ali estava, por quê? Porque ele ia até o fim, com certeza. Ele veio aqui para isso, né? O Senhor Jesus veio com esse objetivo. Ele era a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Mas ele sabia também que a serpente lhe acometeria o calcanhar, né? Conforme fala, né? Então, foi por meio, né, de extrema, com certeza, dor, né, que ele
consuma, né, todas essas coisas, ou completa, né? Tudo foi consumado, completado, acabado em Cristo, né? Tem um Salmo 22, não sei se acho que a gente já deve ter comentado isso. O último versículo do Salmo 22, ele fala exatamente essa questão de ter completado, né? O Senhor o fez, se não me engano é isso que fala. Salmo 22, 31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Ele o fez. E alguém falou que essa palavra está consumado, seria mais ou menos a mesma palavra, o equivalente no grego, né, de estar consumado. Ele fez a obra, né? Aqui tem o irmão já com a mão levantada, até uma pergunta que ele quer entender, né? Para esclarecer um pouco mais. Só um momentinho, irmão. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui a Luiz, que eu queria saber sempre, isso aí. A maioria das versões, Luiz, sempre traz assim, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Aí, como você sempre fala, né? Que ali é Eloá, Eloá, não é isso? Ou mesmo assim tem alguma relação quando o senhor fala em algumas versões aí, no caso que traz Elohim, Elohim? Eu acho, Dal, se eu não me engano, isso é falado, acho que em Mateus e, e o outro Marcos? evangelho, eu acho que é Marcos, né? Marcos fala, se eu não me engano, Eloá, não, acho que Eloá fala Mateus, não sei, peraí, vamos, vamos ver direito aqui. Ah, tá. Que versão que é essa, Michel? Marcos 15, 34, vamos ver aqui. Corrigido, irmão. Boa noite a todos. Todas as versões, até as americanas aqui no site, é Eloy.
Se você estiver falando, irmão, tá desligado, viu, o microfone. Claro, tinha acabado a bateria aqui. Mas eu estava falando que Eloi, então, era em aramaico, né? E quando os judeus foram levados para a Babilônia, e eles ficaram 70 anos lá, e eles acabaram, né, aprendendo o caldeu e as outras línguas, e o hebraico começou a ser, por assim dizer, perdido, né? E porque era uma língua que ela, enquanto ela era viva, vamos dizer assim, as pessoas conheciam como que falavam as letras, né? Como que era as vogais, porque aliás, é uma língua que não tem vogal, ela só tem consoante. Então eles sabiam como quais as consoantes que estavam no meio daquelas vogais, né? Uma coisa que a gente não entende. Logicamente, a gente precisa das vogais para poder saber como pronunciar corretamente, né, as palavras. E aí o que acontece é que muitos começaram, né, a perder o hebreu. Então, por isso que Marcos talvez traga esse nome, né, que é aramaico, exatamente por causa disso. Agora eu estava vendo aí que é a escrita Eloí, né? Eu não sei se a descrição, porque existe, eu já vi assim, eu não lembro aonde, mas Elohim com um M no final. Elohim, Elohim. A palavra Elohim, ela significa Deus no plural. Deus no plural é Elohim. E em hebreu, o hebraico, né? No hebraico, Elohim é Deus no plural. Ou pode ser Eloá, também é Deus em hebraico no singular. Eloá. Se os irmãos pegarem naquele dicionário bíblico conciso, tem um verbete, tem uma entrada ali, que é Deus. E nessa entrada vai mostrar todos os nomes de Deus no grego, no perdão, no hebraico, no Velho Testamento, né? Elohim, Eloá, Adonai, El Shaddai, é isso El aí. Shaddai, um monte, assim. El, né? El é Deus também. Então vai explicar ajuda assim muito a gente a entender, né? E é interessante porque no hebraico existem várias formas de que Deus era chamado. E quando traduz isso para o português, basicamente são usadas três palavras, né? É usada a palavra Senhor, Deus, e em algumas Bíblias é usada a palavra Jeová também. Né? Ou às vezes Senhor dos Exércitos, né? Então, e a gente acaba perdendo muito, né, do significado. Deixa eu ver se fala alguma coisa de Eloá aqui, talvez fale. Fala de Eloá. Eloá ou Elá, em caldeu, ou Elohim, os nomes mais comumente chamados para Deus, o Criador, aquele com quem o homem tem que tratar, a divindade suprema.
Depois tem Jeová. Tem Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Elion, que é o Altíssimo. Adon ou Adonai, e o plural Adonim, todos são traduzidos como Senhor. E depois na Bíblia em hebraico, tem Adon Jeová Elohim, Adon Jeová Sabaoth. Sabaoth é Senhor dos Exércitos. Ou melhor, Jeová Sabaoth é Senhor dos Exércitos. Depois tem Adonai Elohim, Adonai Jeová Sabaoth, El Elohim, El Elohe, El Elohim Ab, El Elohim Jeová, El Shaddai, Já Jeová, Jeová Adon, e aí vai. Vou ficar falando aqui, mas existe uma série muito grande de títulos de Deus, como ele é conhecido, né? É muito interessante ver isso, se os irmãos quiserem, baixa o dicionário bíblico conciso ali no site da Verdades Vivas, e instala, né, no celular ou no computador, e na palavra Deus, ali vai explicar muito bem essas formas, né, como Deus era conhecido. Muito bom, irmão. Obrigado. Vou ler aqui. Como o irmão falou aqui, é só uma curiosidade, né? Eu queria ver se o irmão respondia para ele entender mais ou menos. Aqui é: na época de Adão, foi dito por Deus ao homem foi dito por Deus ao homem Adão e Eva, né, para povoar a terra. Como a raça humana foi extinta uma primeira vez, no dilúvio, essa mesma ordem, acredito, deve ter sido dada para Noé. Ele pergunta aqui: qual foi esse momento, para que possa entender um terceiro momento que diz melhor estar solteiro. Um momentinho só. Um terceiro momento que diz melhor estar solteiro do que casado hoje, que foi dito mais ou menos em palavras anteriores. Não lembro agora qual o irmão. Um momentinho, deixa eu ver se tem mais. Só isso aí mesmo. Ele que escreveu aqui, aí disse que saiu antes da hora. Mas é isso aí mesmo. Não sei se deu para entender, Luiz. Qualquer coisa, você dá uma lida com calma aí no chat aí. Na verdade, não houve extinção do homem, né, no dilúvio. Deus preservou Noé e a sua família, né? Eles foram preservados exatamente para povoarem novamente a terra, né? Deus criou Adão e depois formou Eva. O único criado foi Adão, né? Eva foi formada a partir de Adão. E nós somos nascidos a partir de Adão também, né? Então, o criado foi o nosso pai, né, natural, Adão. E aí, quando chega no dilúvio, né, o Senhor destrói toda a carne. Na verdade, é assim, a arca estava lá para que todos aqueles que quisessem entrar nela pudessem se salvar. Ninguém quis, na verdade, né? Então, Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos e esposas que entraram, e a terra foi repovoada, né, a partir desses 3. E depois eles acabam, né, por rebeldia, né, acabam fazendo a torre de Noé, né? A torre de Noé. Nossa, eu estou meio
não estou concentrado hoje. A Torre de Babel, e aí da Torre de Babel, que aparece em todas as nações, né? Quando Deus, ou melhor, quando Paulo fala, né, acho que é 1 Coríntios 7, aliás, fala em Mateus, né? Fala, acho que Mateus 19, quando está falando do casamento, e talvez a gente pudesse abrir ali, eles perguntam, eles vão, na verdade, para tentar o Senhor, né? Capítulo 19 de Mateus, versículo 3. 19:3, Michel, por favor. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando, dizendo, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Né? E o Senhor explica para ele, e depois no 10, eles falam assim, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. É interessante essa questão, que o homem, ele é assim, né? Ele sempre está ou aquém, abaixo do patamar de Deus, né? Daquilo que Deus quer, ou ele está além daquilo que Deus fala, né? Ele nunca está ele nunca está em linha, né? Ele nunca está sintonizado com a palavra de Deus. Ele sempre está ou aquém ou além. Então eles estavam aquém do pensamento de Deus, porque eles estavam falando a respeito do divórcio e que tal, então que pode ou que não pode, enfim, né? E o Senhor fala, olha, no começo não era assim, né? O Senhor coloca a linha, né? No começo não era assim. Então eles falam no versículo 10, então se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Foram além daquilo que o Senhor falou. E o Senhor então corrige no versículo 11, né? Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então, há algumas pessoas que o Senhor concede, né, a condição de se manter solteiro e de se manter solteira. Tanto o homem, né, quanto a mulher também. Mas o normal é que o homem se case e que a mulher se case. Paulo fala em 1 Timóteo, né, quero que as jovens se casem, gerem filhos e governem a sua casa, enfim, né? Então, realmente, é a vontade de Deus, ou melhor, nós precisamos, cada um de nós, perguntar para o Senhor qual é a vontade dele para mim. Né? Então, mas sempre Deus fez a mulher para o homem. Assim como ele hoje está formando a igreja, né, a igreja de Deus está sendo formada para o Filho de Deus. E um dia Deus vai apresentar, assim como ele apresentou Eva a Adão, ele vai apresentar também a igreja a Cristo. Né? Não sei se é isso mais ou menos o que o irmão perguntou. Michel, você pode ler essa outra parte aí? O irmão colocou um complemento aqui do texto, que está em 1 Coríntios 7:7. 1 Coríntios 7, do verso 7 ao 8. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu.
Aí, em resumo, o irmão pergunta se isso que está no Novo Testamento é em razão do Apocalipse que está às portas. Acho que não, né? E Apocalipse, Apocalipse significa revelação, né? É bom? Quer ver? Abre lá em Apocalipse 1, por favor, ô Michel. Muitas vezes a gente pensa, né, que o livro. Deixa eu abrir no livro de Apocalipse, porque eu quero ver o que vai acontecer. Isso é nós querermos ver o que vai acontecer sem levar em consideração quem está sendo revelado nesse livro. Porque se a gente abrir no capítulo 1 ali, que está aqui na tela, né? O que fala? A primeira frase, revelação de Jesus Cristo. Revelação, é como ele vai se revelar, como ele vai se manifestar. Então, isso é muito importante, porque se a gente perde essa questão de que o livro de Apocalipse é a manifestação de Cristo, como ele vai se manifestar, então aí eu vou perder o espírito do livro de Apocalipse, né? Porque é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a ele para ele mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E quais são as coisas que brevemente vão acontecer? Nós vemos no capítulo 1, o Senhor, como João viu. Capítulos 2 e 3, nós vemos o Senhor andando no meio dos castiçais e julgando as igrejas ali. Capítulo 4, nós vemos o Senhor começando a tratar com a cristandade. Isso vai até, acho que, 10, o último, antepenúltimo versículo do capítulo 10. Penúltimo versículo do capítulo 10, se eu não me engano. Mas depois ele passa, o Senhor Jesus, passa a tratar com Jerusalém. E depois o Senhor Jesus passa a tratar com a cristandade apóstata. Né? Então, e no fim nós vemos ele aparecendo, né? A igreja esperando ele. Então, é a revelação dele. Então, o livro de Apocalipse fala dele, fala de Cristo. Aliás, toda a Bíblia fala de Cristo. É o livro que fala de Cristo. Se eu não me engano, inclusive, a palavra Bíblia em Libra, ela, se eu não me engano, é isso. A pessoa faz assim como se fosse um livro e depois faz assim, que são os sinais que o Senhor Jesus tem na mão. Então, é o livro de Jesus. É a manifestação dele, é o livro que fala dele. E Apocalipse, como não poderia deixar de ser, também fala dele. No capítulo 19 do Apocalipse, tem um versículo que é muito importante a gente entender, versículo 10. Capítulo 19, versículo 10. Quer ver? Abre a versão para mim, Michel, por favor, o versículo. Quer ver? Vai na TB, tradução brasileira, na tradução brasileira. Pois o testemunho de Jesus é o Espírito.
da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pega no Darby para mim, se não me engano, o Darby fala o contrário. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, qual é o... Ó, eu estou abrindo esse livro aqui. Qual é o espírito? Qual é a... O que esse livro quer mostrar? O espírito, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, toda a profecia, e o Apocalipse também tem uma parte profética, a partir do capítulo 4 em diante, né? É dar testemunha desse homem. Então, é muito importante, né? Ao ler o livro do Apocalipse, saber que ele está falando de Cristo. E tudo aquilo que está acontecendo em Apocalipse, que vai acontecer em Apocalipse, se nós tiramos o Senhor da cena, tudo aquilo não tem razão de ser. Tudo aquilo não tem valor. Então, tudo isso vai acontecer para que o propósito de Deus tenha cumprimento. Que é o quê? É trazer esse homem para reinar juntamente com a igreja que está sendo preparada hoje, esse homem com a sua companheira reinarem o milênio. O irmão aqui ele até falou, né? Irmão, vejo com essas palavras a razão pela qual os pastores evangélicos não gostam de falar nos cultos. Ele aí dá grato, irmão. Não gosta de falar sobre Apocalipse. Como é que estão as irmãs aí, os irmãos? Alguma pergunta a fazer ou algum verso aí que possa estar dando para o irmão aí, se alguém tem alguma dúvida? Boa noite, irmão Luiz. Eu vi uma live do irmão Levi falando sobre Levítico 21, que diz da... Deixa eu ver aqui, que eu abri aqui. Que diz do sacerdote da contaminação, né? Que diz que só pelos familiares, pelo parente mais próximo, se contaminar. E aí eu queria já, como tá chegando já essas épocas de final de ano, essas festas, já queria perguntar já através dessas épocas de Natal, essas festas assim, se a contaminação, né?
Muitos têm família, tem filho e tudo. Essa é a época de Natal. Não sei se é uma festa cristã, né? Não sei se é uma festa judaica. E a contaminação. Como ir lá em 2 Pedro 1, 8, 9, também diz que depois da contaminação, né? Há uma purificação, né? Só atravessar isso. Existem muitas festas chamadas religiosas, né? Que na verdade elas não são, a gente não encontra no Novo Testamento essas coisas, né? Então, nós vemos que a única coisa que o cristão é chamado a recordar, a celebrar, é a ceia do Senhor, para lembrar do Senhor. O Senhor Jesus fala assim: fazei isto em memória de mim. Então nós devemos celebrar, né, a ceia do Senhor para nos lembrar dele, né, conforme ele pediu. Agora, existia também Deus instituiu uma ordem de aproximação a ele, e ele chamou um povo, que são os filhos de Abraão, e com esse povo ele fez um pacto. E ele, então, esse era o povo de Deus, né? E eles tinham formas de aproximação de Deus, eles tinham festas, né? Levítico 23 fala das festas de Jeová, as festas do Senhor, né? Conforme a nossa versão traduz. E eles deveriam fazer isso. 3 vezes ao ano, todo o varão deveria comparecer diante do Senhor. Era a festa da Páscoa, era a festa das primícias, que era o Pentecostes, por isso que é o que aconteceu lá em Jerusalém, né? Isso era 50 dias depois da Páscoa. Ou melhor, 50 dias depois do dia seguinte ao próximo sábado, que era no domingo. Dali, domingo, 50 dias, era o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo também, né? O Espírito Santo também desceu num domingo, né? Num primeiro dia da semana. E a igreja ali começa. E a última festa era a festa dos tabernáculos, que era no final do ano judaico, né? Acho que, se não me engano, era no mês de setembro ou outubro, entre esses 2 meses. Então, isso foram as festas que Deus estipulou no Velho Testamento. Tanto assim que o Senhor Jesus, ele celebrou, durante todo o tempo que ele esteve aqui na Terra, né, ele celebrou a festa da Páscoa e fala que ele, com relação à Páscoa, ele sempre subia a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E daí, na terceira vez, né, durante o seu ministério, ele então foi a última Páscoa que houve, porque ali ele foi a Páscoa, né? Ele se entregou e ali a Páscoa, a figura da Páscoa acaba, vamos dizer, né? E aí o que acontece? Começa então a igreja com outras, não tinha nada a ver com o judaísmo, né? Não tinha nada a ver com essas festas. Só que os povos, os ateus, né? Eles acabaram imitando muitos dos sacrifícios que se faziam no judaísmo. Então eles também sacrificavam animais, só que sacrificavam animais para
o sol, a lua, a árvore, né? Inclusive diz a história que na questão da árvore, assim dita, de Natal, né? Eles ofereciam oferendas a essa árvore, eles adoravam a essa árvore e enfeitavam a árvore porque era exatamente, eles estão no hemisfério norte, e no hemisfério norte eles faziam a colheita, acabavam de fazer a colheita e já se preparavam para o inverno, né, que acontece lá depois da colheita, do final do ano, né? Então eles faziam essa festa, por exemplo, para agradecer os deuses ali e tal, pela boa plantação, a boa colheita que eles faziam, né? Então eles tinham essa árvore. E aí o que acontece? A Igreja Católica diz a história, né, que para ganhar mais adeptos aos seus, vamos dizer, simpatizantes, né, ela usou de várias festas pagãs para torná-las dizendo que elas são cristãs. Então, com isso, eles conseguiram englobar, né, no cristianismo várias pessoas, né, pagãs, né, e que tinham esses tipos de festa. Mas Natal, realmente, né, não tem... o Senhor falou que nós deveríamos lembrar da morte dele. Em lugar nenhum aparece que nós deveríamos celebrar o nascimento do Senhor. E muito provavelmente o Senhor não nasceu em dezembro, né? Porque dezembro era um mês frio, em primeiro lugar, né? E não haveria pastores no campo, as ovelhas soltas ali à noite, né? Com certeza não foi em dezembro que o Senhor nasceu, né? Mas realmente tem essa questão, né? Voltando agora para a pergunta, né? Tem essa questão, muitas vezes é familiar, né, o Claudomar, que às vezes a gente, né, se a gente encarar isso como uma festa de família, né, então, eu lembro que, pelo menos na casa na família da Vica, eles sempre celebraram, vamos dizer, o Natal no começo de dezembro. Então fazia o que era o Natal? Na verdade era fazer um almoço, e aí iam o irmão dela, a Vica, os pais, enfim, né? E os filhos, né? E aí a gente almoçava junto e depois chegava no dia 25 de dezembro, e aí cada um já estava em outro lugar, um tinha viajado, outro tinha ido em outro lugar, enfim, né? Mas não era celebrado o Natal em si, né? Mas isso é muito pessoal, assim, Cladomar. Cada família tem um costume, né? Agora, realmente não é algo cristão, mas pode ser encarado como uma reunião de final de ano da família, entende? Não necessariamente ser uma comemoração do Natal, né? Não sei. É isso aí. Eu lembro que uma vez eu questionei isso na denominação que eu frequentava, né? Aí eu quase recebi até um sermão. Eu até questionei, né? Se é o nascimento de Jesus, então era para ser o primeiro dia 1, né? Não era para ser dia 25, já quase no final do mês. Se o calendário começa com o nascimento de Cristo, era para ser o dia 1, né? Começando o calendário. Mas é isso aí, irmão. Amém. E tem uma coisa também, no nosso calendário, o nosso calendário também tem um erro, né? E o Senhor não nasceu, né? A gente chama acabou sendo estipulado a era cristã, né? Ou depois de Cristo,
antes de Cristo. Mas dizem aí os estudiosos que o Senhor Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Né? A contagem, né? Ele nasceu mais ou menos no ano 4 antes da era que é considerada, né, o ano 1, 1º de janeiro do ano 1. Né? Então tem essa questão também. E nós sabemos só o ano, né? Mas com certeza não sabemos nem o mês e nem o dia. Na pregação do Evangelho, no domingo, o Márcio ele faz uma introdução boa, muito boa a pregação do Evangelho. Aí ele comenta um pouco sobre, no início, ele fala um pouco sobre a questão da salvação. Portilho? Deixa eu ver se o irmão Portilho está. Eu falei, não estava ouvindo, não? A sua voz está cortando um pouco. Fala de novo para ver se a gente... No domingo agora, no último domingo que passou, a pregação do Evangelho, né, na live do irmão Márcio, ele fez uma introdução muito boa com respeito ao Natal. Interessante, foi muito bom. O irmão que está com a mão levantada aí, pode escrever. Michel, querido. Ele pergunta assim, irmão, se uma denominação é conduzida por um homem, mas lá se praticam algumas coisas não previstas no Novo Testamento, tipo dízimo ou outra qualquer, esse líder pode realizar a Santa Ceia, uma vez que a doutrina não é verdadeira, ou não tem nada a ver? A pergunta se dá em virtude de qual seria a atenção de Deus para essa situação. Uma coisa que é muito importante, irmãos, quando a gente sai do arraial, uma coisa muito importante é nós sairmos do arraial. E quando é sairmos do arraial, é sair do arraial completamente. Não é nem... Deixamos, é uma coisa que passou. Né? Eu creio que muitos dos irmãos, eles tiveram uma experiência no arraial, né? Mas quando eles viram que aquilo, não que aquilo estivesse errado, vamos dizer assim, mas que eles encontraram o lugar de reunião. Porque existe apenas um lugar de reunião. E esse lugar de reunião é onde o Senhor Jesus está e é onde o Espírito Santo conduz as pessoas, né? Então, se a gente entende isso, nós deixamos o arraial. E eu não quero saber o que está acontecendo no arraial, porque eu deixei o arraial.
Entendeu? Eu não sei se o pastor está falando, se o outro está levantando. Tem um pastor fulano de tal que está falando umas coisas. Eu não sei. Por quê? Porque eu saí do arraial. E não só saí do arraial, como eu estou longe do arraial. Porque muitas vezes o que acontece com a gente? A gente sai do arraial e fica ligado no arraial. Não é? E isso não é proveitoso, irmão. Por quê? Porque a gente vai ficar ocupado com o mal. Ao invés de nós nos ocuparmos com o Senhor, ocuparmos com a verdade, pegarmos um livro, né, para, sei lá, lermos e algo que possa nos edificar, nós vamos ficar preocupados com o que estão fazendo. Não sei o que estão fazendo. O Senhor sabe. E o Senhor, na sua soberania, ele vai julgar a todos segundo o que tiverem feito por meio do corpo, né? Fala em 2 Coríntios, né? 5:10. Então, irmão, saia do arraial e fique longe do arraial. Né? Fique longe, não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir. Então eu vou longe, porque às vezes a gente sai da festa e fica na rua. Ah, saí da festa, a festa estava ruim, fui lá para a rua. Mas não adianta, o som da festa é alto. Na rua eu estou ouvindo o que está acontecendo na festa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir umas 50 quadras lá para longe, para que eu não escute o que está sendo falado, tocado, cantado nessa festa. É essa posição que nós devemos ter. Fora do arraial, longe do arraial. Eu lembrei, boa noite, irmãos. Eu lembrei, irmão Luiz, a passagem em 2 Timóteo 2, quando a orientação para aqueles que estão se contaminando, né, no mal eclesiástico, doutrinário, ou seja, com os vasos, que são as pessoas que estão em volta daquilo, ele pede não somente para se apartar, como também se purificar. E essa purificação ela não vai acontecer se, como o irmão citou aí, estivermos preocupados com situações que acontecem lá. Eu acredito que esse seja o foco. Porque se nós já sabemos, irmãos, que já é errado no sentido do local de reunião, do modo como o grupo é feito e toda essa questão, logo, qualquer pergunta que se faça relacionado ao sistema, é meio que óbvio a resposta ser não ou sim, de acordo com a maneira que é perguntado, não traz proveito. Porque aí o irmão poderia responder, sim, é errado. Acabou? Cadê? Onde é que fica a edificação? Não sai do mesmo, porque a gente sabe que é errado. Mas o que a gente tem que aprender é o certo, que inclusive a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Principalmente para os irmãos que por muito tempo ficaram amarrados no sistema religioso. Então, isso, inclusive, é uma aplicação espiritual, irmãos, porque se estivermos preocupados com o que é certo e errado lá, a gente não vai progredir no caminho onde a gente está. E é a gente que tem que estar se auto-julgando, e não fazendo... querendo buscar o que é que os outros estão fazendo lá, se está errado, deixa os outros lá, como o irmão Luiz falou, entendeu? Nós temos que, nós, correr na direção do Senhor, como o apóstolo Paulo diz, né? Correndo para a nossa vocação, que é Cristo. Cristo é o nosso prêmio, correr em direção a Ele. Não olha para os lados, olha para Cristo, vai correndo em direção a Ele.
Então, isso é uma aplicação espiritual maravilhosa para nós, né? Porque nós, como ainda temos a nossa velha natureza, muitas vezes nós temos essa questão da curiosidade. Eu quero saber porque eu quero. Mas é bom a gente ficar em alerta sobre isso. Não somente questão de pergunta, mas até mesmo comentário, as coisas que a gente fala, certo, irmãos? Então, eu acredito que fica essa lição aí para todos nós, para mim, para os irmãos aí, para todos. Muito bom, Michel. Exatamente isso, irmão. Deixar para trás aquilo que a gente deixou para trás. Não é? É colocar em prática aquilo que nós falamos que fizemos. Isso é muito importante. E você falou, Michel, de nos purificar, né? O Bill Orr, ele falou uma coisa muito interessante com relação a purificar. Ele fala assim que purificar é mais do que separar. Então não é que nós devemos nos separar dos vasos, né? O 1 Timóteo 2 fala. Ele fala que nós devemos nos purificar. E qual a diferença? Separar, o Bill fala, separar é eu me separar de algo bom para algo melhor. Isso é separação. Então eu me separo disso aqui que está meio errado para isso aqui que está menos errado. E depois eu posso eventualmente sair desse menos errado e ir para um pouco mais certo. E desse um pouco mais certo, um pouquinho mais certo ainda. Entendeu? Então eu tô escolhendo segundo aquilo que eu acho e eu estou indo segundo aquilo que eu penso que é o correto. Não é assim, irmãos. Nós devemos esperar o Senhor nos dirigir e quando o Senhor nos dirige, acabou. Não é mais a minha vontade. E o Bill falou uma coisa interessante. Ele fala assim que a separação, a purificação é separação com arrependimento. O que é separação com arrependimento? É eu me separar de algo ruim, me arrependendo de ter estado ali. Purificação é separação com arrependimento. É eu me arrepender do que eu estava fazendo. E isso, quando há realmente uma purificação de algo, eu me arrependi daquilo e aquilo está julgado. Porque para eu me arrepender, eu tenho que julgar aquilo. Eu julgo aquilo como mal, me arrependo de ter participado, de ter feito, né, por exemplo, um pecado, eu tenho que me arrepender de ter praticado aquilo. Se eu não me arrepender de ter praticado aquilo, eu não vou me separar daquilo. Então, a separação, a purificação, eu tenho que me arrepender, julgar e sair fora, vamos dizer assim. Sair fora e deixar para trás. Não é? Porque, como o Michel falou, nós estamos perseguindo, nós estamos indo em direção a Cristo. À medida em que eu vou naquela direção, o que para trás fica está em relação se eu estou andando para lá. Se eu não estou andando para lá, não está ficando nada para trás. Lembra que Paulo fala? Deixo as coisas que para trás ficam. As coisas só ficam para trás, irmãos, se nós estamos andando na direção contrária delas. Se eu não estou andando na direção contrária das coisas que para trás ficam, elas não estão ficando para trás. Não é? Então, isso é muito importante. Irmão, vimos que é errado, deixa para trás. Deixa para trás e vai para frente. Vai para frente. Se distancie cada vez mais das coisas que estão erradas. Tem um ponto também importante, irmãos, que tem que deixar claro aqui,
que quando se fala dessa questão de deixar para trás o sistema e abordar coisas que claramente eu acredito que todos que estão aqui já sabem o erro do sistema religioso, mas quando a gente fala dessa maneira, não estamos de nenhuma maneira diminuindo os irmãos que estão lá. Lembrando, o foco não são os irmãos que estão por lá, porque, como o irmão Luiz falou, é Deus que vai tratar com cada um, mas Deus nos dá uma orientação, e a orientação que Deus dá é justamente isso, se apartar em todos os sentidos, não é somente fisicamente. Então, é uma coisa que tem que ficar muito claro isso. Em nenhum momento se fala aqui, no caso, deixa os irmãos lá mesmo. Não é questão disso. Inclusive, não é Deus, em nenhum momento, ele fala para maltratar os vasos. Ele fala apenas para se apartar. Porque a contaminação, irmãos, é muito forte quando ele está em comunhão com o mal. Seja de qualquer modo essa comunhão. Tem uma passagem mesmo em Judas aqui, ó, que é bem claro sobre isso. Judas, capítulo 1, verso 21, diz assim: conservai a vocês mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Ou seja, Deus, ele preza muito, sim, com um irmão ajudando o outro, né? Verso 23, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada na carne. Esse arrebatando-os do fogo aqui, recentemente eu li um texto de Bruce Anstey, que fala que esse arrebatar do fogo é justamente salvar esses irmãos que estão justamente nesse meio de confusão. Tendo deles misericórdia, com temor. Agora, por que com temor? Com cuidado. Entendeu? Para que eu possa ajudar um irmão meu, entenda que não é da vontade de Deus que você conheça todo tipo de mal que acontece para você sempre ter um argumento com a sua pessoa querida. Nem como Deus quer que você fique lá no meio para que você possa saber como é, para você ter mais detalhes de argumento para convencer o outro. Primeiro, irmãos, que não é a gente que convence. É um primeiro ponto que tem que ser tratado aqui. Quem convence é o Espírito Santo. E é individualmente. Nós devemos nos preocupar com nossos irmãos, mas lembrando, na medida do modo como Deus quer que a gente haja. O que eu, pelo menos, estou achando, né, que eu estou falando aqui, não é opinião minha, é segundo a vontade de Deus, o que deve ser nosso foco, né? A questão não é, irmãos, eu acho que para ajudar você deve fazer isso, isso e aquilo. Não é do que Michel Quirino acha. Já pensou se fosse Michel, o conselheiro aqui? Seria terrível. Mas a vontade de Deus é que você se aparte. Mas ele quer sim que esses irmãos sejam salvos desse perigo. Mas Deus, irmãos, quando Deus ele vai mostrar o momento certo de ajudar, na medida em que ele permitir. Por isso que fala misericórdia com temor, agora aborrecendo até a roupa manchada da carne. Né? Ou seja, você vai ajudar seu irmão, mas tendo total cuidado para não se contaminar. E esse contaminar, irmãos, pode parecer até boa vontade, mas sem querer ou não, quando você fica focado no erro, você tá tendo associação com o erro. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Agora, olha só aqui o verso 24. Ó. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Esse é o nosso consolo, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que tem todo o domínio, a majestade, a glória. Ele vai saber o momento certo para cada coisa. Né? Tudo tem um propósito. Mas é isso, tenhamos cuidado com as nossas boas intenções, porque a gente pode estar querendo ter um meio de ajudar, só que esse meio não é de acordo com a vontade de Deus. Então, é deixar as coisas bem claras. E Judas está falando desse assunto aqui, dessa epístola, porque acima
ele está falando da ruína da cristandade. Ele, inclusive, já fala dos apóstatas, já fala daqueles que, em banquetes de amor, né, estão ali somente para prejudicar as ovelhas. Já estava isso tudo que está acontecendo hoje, né, irmãos? Mas que possamos agir com paciência. Com paciência. Porque eu sei que quando a gente aprende a verdade da sã doutrina, né, que eu vi até os irmãos comentando aí no chat, a maravilha que é conhecer, né, de poder seguir no caminho que Deus pede, quando a gente conhece a verdade, a gente tem aquela vontade de pegar o megafone e gritar, né, vocês não estão percebendo! Dá vontade de pegar um carro de som e avisar para todo mundo. Quando a gente pensa essas coisas, a gente pensa com boa intenção. Só que, ainda bem que Deus, ele sabe tanto das nossas falhas que podemos fazer e que fazemos, que ele deixa bem claro as orientações, né? Então, são essas orientações que Deus quer que a gente siga. Então, é isso, irmãos. Amém. Somente até aqui. Só um breve complemento, irmãos. Eu percebi a indagação aí do irmão José Nilton. Não é fácil realmente quando você conhece a verdade e tem os familiares à sua volta te questionando o tempo todo, perguntando. E quando a gente ainda está no início e que não sabe muita coisa, ficamos bastante curiosos e achamos que vamos resolver se soubermos tudo, né? E poder dar a melhor explicação. E pelo menos eu no início foi assim. A gente acha que com isso vamos ganhar todos, né? E principalmente os que estão ao nosso redor. Então é normal isso no início, mas depois a gente vai entendendo e vai vendo, e até com o nosso próprio exemplo. Depois eu olhei para mim, ou o Senhor me fez olhar para dentro, né? E fala assim, quem te falou alguma coisa? Não foi eu mesmo? Eu não conhecia ninguém. Eu, Nápoles, 700 quilômetros distante de Salvador, não conhecia ninguém, não sabia de nada. Comecei a orar, porque queria me afastar, não concordava com o que estava acontecendo ali. Falava com a minha família, me sentia muito triste ao ir lá no templo. E falei para minha família que ia me reunir sozinho dentro de casa. E minha esposa falou, como vai ser isso? Eu não sei. Falei, como eu não sei? Eu sei que eu não quero mais ir para aqueles lugares. Eu fiz igual o irmão Luiz Amar falou, às vezes você sai de uma, vai para outra que é menos ruim, aquela que sente melhor. Fui seguindo o meu coração, mas chegou um momento que não dava mais. Eu falei, agora eu paro, estou vendo que eu só estou errando, eu não consigo escolher a certa, vou parar. Aí o Senhor vem e me mostra um vídeo no YouTube. É como se o Senhor pegasse a minha mão, vai guiando, fala, agora veja o vídeo desse irmão aqui, do Mário. Aí eu clico, ele fala, tá vendo? Ele fala como você fala, ele pensa como você pensa, como está na Bíblia. Quem falou para ele? Você conhecia ele? Você nunca viu essa pessoa. Eu comecei nesse debate comigo mesmo. Aí eu falei, só pode ser. Aí escrevo um e-mail para ele, ele fala, tem vários irmãos reunidos. Eu falei, eu pensei que era só eu que pensava assim. E agora você. Ele falou, não, existem vários espalhados por todo mundo. Eu falei, meu Deus, como é que eu não soube disso há tanto tempo? Fiquei 30 anos no sistema, praticamente, sem saber disso. Então, aí hoje eu precisei, alguém me convenceu? Não, foi o próprio Deus quem fez isso, eu creio. Foi o próprio Espírito Santo. Então, a gente não vai... E aí várias pessoas começaram, da minha família, a se reunir comigo e falar, é isso mesmo, Isaac, a gente lê a Bíblia e tal, e ficou muito tempo. Daqui a pouco só ficou eu, minha esposa e minhas filhas. Estamos já assim há muitos anos, alguns anos, e mais ninguém do que iniciou continuou, né, com a gente. Então, eu não consegui convencê-los. Foi impossível para mim. Né? E também para o irmão Mário, porque eu pedia para que assistisse vídeos do irmão Mário. Então, só o Senhor é capaz de fazer isso, para dar esse conforto ao irmão José Nilton, que está muito preocupado com a família. Tenha calma, entendeu? Nem tudo a gente vai conseguir responder. E o mais importante é a oração nesse momento. E quando puder falar a respeito da salvação, sim, não pode ter nenhuma dúvida sobre a salvação. Acredito que é mais ou menos por aí, meu irmão. E muito mais do que nós, né? O Senhor, ele cuida dos que são seus, de cada um dos que são seus. E bem muito mais, né, o desejo dele do que o nosso é de nos reunir e de reunir cada um dos que são seus. Então, devemos descansar também nisso, né? Sabemos que a gente deseja, assim, nossos familiares, os nossos irmãos, nossas voltas, né? A gente deseja muito que eles também venham a ter esse entendimento, né?
se apartem do sistema. Mas cabe a gente orar, né? Orar ao Senhor e, como os irmãos estão orientando aí, e bem muito mais do que nós, o Senhor, ele tem cuidado de cada um de nós, de cada um dos seus. Pegando só a fala dos irmãos aí, eu vou falar aqui a questão aqui do José Newton, né? Ele foi católico, levou a família para lá e depois saiu de lá e levou a família para o sistema evangélico. E ele fica nessa aflição, né? Ele está nessa aflição, como o Isaac falou, de que assim como ele levou para um, a família foi junto, depois saiu, foi para o evangélico, a família foi junto também, e agora ele sozinho se apartou, entendendo? Então ele pensa que ele também deve tirar a família do sistema evangélico, né? Desse sistema aí. Então ele também parece ter uma outra dúvida, assim, quando os irmãos estavam falando, de se apartar. Ele até perguntou aqui, como é que eu vou me apartar de minha esposa, que eu já vivo com ela, vivo até muito bem. E é isso aí, se os irmãos puderem... Já falou, né, a respeito de que o Senhor é que faz essa obra, né? O Senhor conhece o coração de cada um, sabe o porquê. E aí o Senhor que vai chamar. Ele vai chamar para fora do sistema. A pessoa vai ser convencida, vai ter luz suficiente para isso, né? Então ela vai se apartar com a ajuda do Senhor, com a vontade do Senhor. Mas aí, se o irmão Luiz Amalfi puder falar sobre essa questão que ele perguntou aqui, né? Como é que ele pode se apartar da esposa dele, da família dele, que ele já vive há tantos anos, né? Que o irmão estava falando aí de se apartar e se purificar. Só para ele entender um pouco mais sobre isso. Sim, com certeza. Nós precisamos entender que existem 5 esferas de autoridade na Terra, estabelecidas por Deus. Tá? Então, quais são as autoridades estabelecidas? O governo, o patrão, o pai, com relação aos pais, com relação aos filhos, o marido com relação à esposa e a igreja com relação àqueles. Quando eu falo igreja, eu estou falando aqueles que estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, porque aí a autoridade, porque aí ele está no meio, né? Então aí a autoridade. E então são essas as esferas, né, de autoridade. Então, quando eu falo quando nós estamos falando, né, de separação, não é de separação no âmbito familiar, não é? É separação no âmbito, eu vou colocar entre aspas, no âmbito religioso. Estou colocando isso entre aspas, tá certo? Por quê? Porque é tudo aquilo que diz respeito a uma religião. Estou colocando entre aspas novamente. Por quê? Por exemplo, eu posso trabalhar com o meu chefe e o meu chefe é da religião, entre aspas, espírita. Entende? Mas o meu relacionamento com ele não é por causa que ele é espírita e eu sou cristão, então eu estou num julgo desigual porque o meu chefe é espírita. Não, não é esse. A relação não é essa, a relação é uma relação de emprego. Ele tem algo, um trabalho para eu fazer, e eu faço, e eu tenho capacidade de fazer o trabalho que ele precisa ali numa empresa que ele tem. Então, a relação que eu tenho com ele é uma relação de emprego. Então, não tem problema nenhum eu trabalhar com ele, porque eu estou nessa relação de patrão e empregado. Agora, se a gente entra no assunto de religião, entre aspas, então eu me aparto. Tá certo? O caso o irmão está falando a respeito da esposa, né? Lógico que você não vai se apartar da sua esposa no âmbito da sua família, não é? Mas no âmbito de
de relacionamento religioso, estou falando novamente entre aspas, você deve se separar. Não é? Moisés fez isso. Moisés estava lá no arraial judaico, no acampamento, né, onde as 12 tribos estavam lá, e houve contaminação no arraial. O que Moisés fez? Saiu, foi embora, largou eles lá e foi embora? Não, ficou entre eles. Só que ele pegou a tenda da congregação para ele e estendeu fora do arraial, longe do arraial. Esses dois verbos, ou melhor, essas duas palavras, fora e longe, não somente fora, mas longe. Isso é muito importante. Não é? E aí todo aquele que queria buscar o Senhor saía à tenda da congregação, aonde Moisés tinha estendido a tenda lá fora do arraial. Então, Moisés habitava entre, né, as tribos, sem dúvida, mas ele não tinha relacionamento religioso, vamos dizer assim, naquele momento, quando houve contaminação. Às vezes isso acontece, por exemplo, nós estamos reunidos no nome do Senhor e de repente o marido, a esposa, um filho é colocado fora de comunhão por algum problema, por algum pecado. E aí o que vai acontecer? O marido foi colocado em disciplina. O que faz? A mulher larga ele? O filho foi colocado em disciplina. Os pais largam o filho? Não. Por quê? Porque são ambientes diferentes. Com relação ao ambiente da Assembleia, sim, sem comunhão. Não é? Com relação ao ambiente familiar, sim, com comunhão. Não é? Porque nós não podemos confundir essas coisas, né? Então, mas sempre, mesmo estando dentro da casa, se o assunto vai para o aspecto religioso da coisa, nós precisamos ter cuidado, discernimento, não é? Para a gente não se contaminar, não dar um bom exemplo. A coisa mais importante, irmão, que a gente pode dar, né, para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos pais, é um bom exemplo. Não é? Uma boa vida, uma firmeza naquilo que a gente fala, né? Nós falamos e fazemos. Não é? Isso é a coisa que mais pode convencer uma pessoa, né? Acredito até, irmão, só para terminando aqui, que esse é o momento em que a gente deve exercer realmente mansidão, né? E sempre orando ao Senhor, né? Porque isso propriamente não vem de vós, assim, a gente não tem esse poder. E humildade também, né? Assim como o Senhor tem paciência, teve paciência com todos, né? Quando estava lá no erro, o Senhor veio e com muita graça, assim, e, vamos dizer assim, delicadeza, amor, e chamou para fora do sistema, trouxe, tá mostrando a verdade, assim também a gente uns com os outros. A gente deve, vamos dizer assim, aturar em amor. Aturar em amor, evitando, como o irmão falou aí, qualquer tipo de discussão, porque a gente tem que dar um bom testemunho, já que a gente está conhecendo a verdade, a gente tem mais responsabilidade ainda do que aqueles que provavelmente estão na ignorância, né? E se algum mais outro motivo, o Senhor sabe lá qual é, mas a nossa parte é agir em amor, porque a gente tem que amar nossos irmãos, são nossos irmãos. Então, como o irmão falou aí, mesmo dentro do ambiente familiar, deve haver essa separação em relação a como o irmão falou, né? Essa parte religiosa, entre aspas, né? E aí a gente tem que ser realmente... Aí a gente vai ser provado na humildade, na mansidão, na paciência, um para com o outro. E é dessa forma. A gente vai... a pessoa, o irmão, que é despertado para a verdade, ele sempre vai sofrer.
ele vai sofrer porque ele vai olhar os outros que ele tem muita afeição e vai dizer, poxa, até Michel falou um pouco antes aí também, né? E a Isaac também, poxa, porque as pessoas ainda estão lá, mas aquele que está conhecendo a verdade, é normal ele sofrer isso aí. E tem que esperar no Senhor. Tem que esperar no Senhor. Se for da vontade do Senhor, outros serão despertados, seja um familiar, um amigo, vizinho, colega de trabalho, seja quem for. Se o Senhor sabe disso. Se não, vamos nos ver no céu, né? Se são crentes verdadeiros, é isso aí, vamos nos ver no céu. O Senhor vai, quando vier, ele vai levar todos. Né? E é dessa forma. Você falou isso, eu lembrei de uma passagem em Romanos 9, versículo Romanos 9:1. Poderia abrir, por favor, Michel? Paulo fala assim, Paulo, em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, tenho grande tristeza contínua e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, e que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos bendito, Deus bendito eternamente. Amém. Então, né, Paulo, ele tinha uma dor contínua, né? Acho que no versículo 2 ou 3, acima. Por quê? Uma grande tristeza e contínua dor. Por quê? Por causa dos irmãos israelitas dele. Né? Então, ele amava, com certeza, os seus irmãos e muito da sua ida para Jerusalém foi por causa deles. O Paulo queria falar o evangelho para eles. Ele queria salvá-los, com certeza. Ele tinha grande amor por eles, né? Mas, como os irmãos falaram, o Senhor tem propósito, o Senhor tem um tempo, não é? E nós devemos, como Paulo aqui, né? Apanhou muito dos judeus, né? Daqueles que não eram verdadeiramente judeus, né? E assim vai acontecer com a gente, irmãos, né? Hoje nós começamos a live falando de sofrimento, e falando que sofrimento pode trazer, se é um sofrimento como cristão, pode trazer glória para Deus, não é? Então, é isso. Todo aquele que quiser viver piamente em Cristo, né? Viver de forma piedosa, de forma como Deus gostaria que vivêssemos, né? Vai sofrer perseguição. Vai sofrer na casa, do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais, do vizinho, do chefe, e aí vai. Né? Com certeza. Eu creio, só acabando, eu creio que todo mundo aqui, quando se converteu, perdeu muitos e muitos amigos. E achou muitos e muitos irmãos. Isso aí. Irmão, já são 9h52. Esse assunto é muito bom, importante aí, né? Porque não é só o irmão aí, o José Nilton, que passa por essa situação. A gente viu que Isaac também teve seus problemas. E muitos outros também, né? Então, serve de consolo, serve também de ânimo, né? E acima de tudo, isso aí também de exortação para nós, que é para a gente não querer fazer a coisa na nossa força.
A gente tem que nos colocarmos na dependência do Senhor e deixar com Ele, que Ele sabe o que faz. Nós não sabemos o que fazemos. Ele sabe. E aí é isso, é depender, a gente deve orar. Orar é a expressão de dependência. Quando a gente ora, é porque a gente está colocando na mão do Senhor, que é a pessoa acima de qualquer expectativa nossa, assim, é a melhor pessoa que pode resolver da melhor forma, né? E não há outro. Não há outro. Então a gente pode ficar em paz, que o Senhor nos deixou a paz, né? Ele disse assim: tem de paz em mim, não é paz nele. A paz tem que ser, a gente tem que desfrutar disso aí. A gente tem que estar olhando, como o irmão até falou, as circunstâncias ao lado aí, não. Não tem só a família de uma pessoa, não. Tem várias outras famílias também envolvidas no sistema. Não é? E aqueles que são despertados para a verdade são pouquíssimos mesmo. Isso é uma prova, já. Isso é normal. O Senhor já previu isso aí, né? Aqueles 2 ou 3 que forem reunidos, não disse 200, 2.000, não... Começou com um número mínimo. Então é isso aí. A gente tem que se conformar com o Senhor. Confiar nele. Então, podemos encerrar? Algum irmão aí vai dar alguma explanação aí para final? Irmãos, me perdoem, viu? Se por acaso o tom da minha voz for um pouco exagerado. Às vezes eu estou falando assim, eu esqueço. Tenham paciência comigo. Então vamos lá, né? O irmão Luiz, tirar aqui a gravação. Poderia agradecer, Luiz Amalfi, para a gente estar encerrando?